Ouça agora uma mensagem na voz do Bispo Rosimar Mesquita. Mensagens que vão edificar a sua vida. Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus irmãos, de perto e de longe. Povo abençoado, povo de Deus, povo que ama Cristo, povo que ama a palavra, que ama a sã doutrina apostólica, que ama o Evangelho de Cristo, que vive para Cristo, que sabe quem é Cristo e sabe muito bem que o Evangelho de Cristo está muito além de negociatas, de barganhas, né, de bens, somente bens materiais, bênçãos. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da graça, da salvação, da vida eterna, da redenção, da restauração, do perdão. Graças a Deus por isso, né? Espero que você esteja firme na rocha que é Cristo, que você esteja cheio de expectativa na presença de Deus, cada dia mais aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o centro, Ele é tudo, Ele é o nosso maior tesouro, Ele é a nossa esperança, Ele é a âncora da nossa esperança, Ele é a firmeza da nossa fé, nele está a justiça que vem e justifica o homem dos seus pecados, dos seus delitos. Nele somos filhos abençoados de Deus e nele nós temos a salvação e a vida eterna, graças a Deus. Mais uma porção da palavra de graça, de favor, de esperança, de fé, de poder do Evangelho, da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje queremos voltar a comentar o assunto que nós estamos comentando sobre o poder da palavra. Sabemos que a palavra tem poder, gera poder para o bem e para o mal. Nós já aprendemos isso alguns dias antes, né? Nos ensinamentos anteriores. Nós sabemos que a palavra tem uma força, tem uma penetração, tem um valor muitíssimo grande. E quem entende isso, vive melhor. Quem entende isso, não é? Tem uma vida mais firmada, mais abençoada, mais estruturada na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, na comunhão do Espírito Santo, na caminhada cristã. Então, a pessoa que tem essa maturidade do poder da palavra, ele tem sabedoria no falar. Ele não sai falando qualquer coisa, ele pensa antes de falar, ele reflete, porque ele sabe que a palavra influencia, que a palavra abençoa ou amaldiçoa. Ele sabe que a palavra tem poder e muito mais a palavra que sai da boca de Deus, né? E hoje nós vamos meditar no haja de Deus, no Fiat Lux, quando Deus disse, haja, apareça. Então assim a luz, não é, apareceu. Gênesis não tem a intenção o livro de Gênesis não tem essa pretensão, essa intenção de provar que Deus existe, não. Gênesis não foi escrito para provar que Deus existe. A Bíblia não tem o objetivo de provar a existência de Deus, mas a Bíblia tem o objetivo de mostrar o amor, a bondade do Pai Celestial na criação do homem, na sua criação, a sua bondade, a sua grandeza, a sua misericórdia para com o homem, para com o seu povo, para com seus filhos, e mostrar que Cristo Jesus, seu Filho, é o Salvador e Senhor, que justifica, que perdoa, que salva o homem dos seus pecados. Então, a Bíblia revela o amor, a bondade de Deus, as obras gloriosas do Pai. Então, Gênesis mostra que há um Criador, um Deus Criador, um Deus inteligente, um Deus poderoso, um Deus gracioso, um Deus que quer o melhor para você,
para a sua família, para a sua casa, para o homem, para o mundo. Ele quer que todos venham o conhecimento da verdade, alcance esse conhecimento, tenha o conhecimento de Cristo Jesus e que todos venham ser salvos através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Por isso que é importante a pregação do Evangelho, a pregação da palavra, o ensino da palavra do Senhor nosso Deus. Então, esses primeiros capítulos de Gênesis, tá? Capítulo 1 e 2, vai mostrar o poder criativo de Deus. Então, Deus, ele cria, ele estabelece, ele restaura a terra que no momento fora destruída, mas agora, o caos dá lugar à vida, dá lugar à beleza, dá lugar à grandeza, dá lugar ao poder, dá lugar à glória de Deus. E o que era caos e o que era trevas, agora tem vida, e vida inteligente, tem vida, e vida abençoada pelo Pai, não é? E de uma maneira maravilhosa, de uma maneira gloriosa, de uma maneira maravilhosa e de uma maneira assim sensacional. Então, vamos ver essa expressão mais ou menos 8 vezes aqui no capítulo 1 até o capítulo 2, Deus falando haja. E em toda a Bíblia aparece mais ou menos, né, essa expressão, esse verbo haja, 16 vezes, só que dessas 8 vezes procede da boca de Deus haja. E das outras 8 vezes, Deus usando profetas, usando seus servos, usando seus filhos, usando os apóstolos para falar sobre o haja, né? Mas dentro desse contexto aqui, Deus cria pelo poder da palavra. E a primeira coisa que Deus então criou foi a luz. Isso não quer dizer que Deus vivia em trevas, que Deus estava em trevas, não. Há vários tipos de luz. Existe a luz, não é? Que vem de Deus. Deus é o Pai da luz, né? Ele é o Deus da luz. Jesus Cristo mesmo disse, eu sou a luz do mundo, não é verdade? Mas existe também a luz cósmica, a luz solar, existe a luz criada pelo homem. Não é? Não é interessante a gente falar, dentro desse contexto, que Deus criou do nada. Não é? Deus criou do nada. Deus é esse poder, Deus tem essa capacidade, essa habilidade, essa grandeza de criar do nada. Bará Elohim Adonai. No princípio Deus criou os céus e a terra. Deus então chama a existência pelo poder da palavra. E ele cria coisas boas, coisas maravilhosas, lindas, com uma diversidade enorme. Então, o poder criativo de Deus, somente ele tem poder de chamar à existência o que não existe. Agora o homem, o único ser que Deus deu poder para ser criativo foi o homem. Anjos, arcanjos, querubins, não cria, não reproduz, não gera, mas sim o homem, Deus deu essa capacidade de ser um ser criativo. Mas é interessante que tudo que o homem cria hoje e reproduz, cria e reproduz a partir do que Deus criou. Por exemplo, o petróleo bruto, Deus criou, o homem com a sua inteligência que Deus deu, refina esse petróleo e várias matérias, né, sai do petróleo bruto, refinado, como nós vamos ver plástico, vamos ver querosene, vamos ver a gasolina, vamos ver vários produtos, subprodutos do petróleo. Outra coisa, Deus criou as pedras preciosas, o ouro. O homem pega o ouro, purifica o ourives e forma em joias, correto? Pega o ferro, transforma o ferro, o minério, né? Explora o minério, transforma no ferro e o homem passa a criar várias coisas. Então, Deus cria a partir do nada, chama a existência que não existe. E o homem cria a partir do que Deus criou. Deus deu inteligência ao homem para criar
a partir do que ele já criou. Então, tudo que tem na terra que Deus colocou, o homem pega esses elementos, transforma e faz coisas maravilhosas, como um fogão, como uma geladeira, um aparelho de ar-condicionado, um celular, um smartphone, um notebook, não é? E aí nós estamos vendo quantas coisas boas que Deus deu inteligência para o homem criar: o automóvel, o avião, o relógio, o cronômetro, né? E etc, etc. Muitas outras coisas maravilhosas. Mas o nosso Deus é um Deus criativo, é o Deus criador, é o Deus que tudo passou a existir a partir dele, não antes dele, a partir dele. Ele é autossuficiente, não é? Ele existe por si próprio, ele não foi criado, ele é o Criador, ele é o Deus vivo, poderoso, soberano, onipotente, onipresente. Então, eu aprendo com o Deus Criador, o nosso Pai Celestial, também que eu devo ser uma pessoa criativa. Eu tenho poder também para criar a partir de tudo que ele já criou e viver uma vida abençoada, uma vida produtiva, uma vida edificante, uma vida que venha engrandecer o nome do Criador, o nome do Pai Celestial. Nós estamos aqui para governo na terra. Deus nos deu autoridade para governar e precisamos governar com sabedoria, com inteligência, com habilidade que Ele nos deu. Governar nossa família, governar nossa casa, aonde Deus nos plantar, que você seja uma bênção no ministério, na igreja, na liderança. Então nós temos uma bênção muito grande como seres humanos. Deus deu uma bênção maravilhosa para o homem, de ser criativo, de criar, de gerar, de ser produtivo, não é? E essa bênção Ele não deu os anjos. Então, Deus é lindo, é maravilhoso. E nós somos a coroa da sua criação. Então, em Gênesis, podemos ver a glória de Deus, o poder, o amor, a graça do Pai estabelecendo a natureza, né? E Deus se agradou da luz e separou, fez uma separação entre luz e trevas. Lembrando que quando você vai criar alguma coisa, você não cria no escuro, né? Você procura ir para um lugar, um ambiente iluminado, um escritório iluminado, uma sala iluminada, uma empresa iluminada, não é? É importante você ter uma boa iluminação. Que adianta um prédio lindo, bonito, sem iluminação? A luz é boa, a luz é vida, a luz ela abençoa, ela abrilhanta o espaço, o lugar, a geografia. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas e as trevas da luz. Então, meu querido, viva na luz, na presença da luz. Não queira viver nas trevas. Cristo é a luz do mundo. Receba essa palavra de poder, essa palavra de graça, que a luz do mundo que é Cristo venha alcançar você, sua casa, sua família, e que você venha aprender o poder das palavras e usar essa autoridade, esse poder para transformação, para mudança, para redenção, para libertação, para viver a vontade do Pai nessa terra, na pessoa do Filho de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Um abraço, um dia abençoado para a glória de Deus e que venhamos, não é, abençoar e ser abençoado pelo poder da palavra de Deus e através das palavras que saem da nossa boca. Deus te abençoe rica abundantemente. Shalom. Graça e paz.